Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, a partir do verso 23. Essa escritura muda a genealogia de Adão. Essa escritura faz com que Caim seja filho de Adão. Essa escritura muda Éfesos capítulo 1, a partir do verso 3, onde a Bíblia diz que somos predestinados para filhos desde antes da fundação do mundo. Essa escritura muda a verdade que a Bíblia diz que os que são salvos têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Essa escritura muda a verdade de Mateus 13, versos 38 e 39, que diz que há duas sementes, uma semente semeada pelo diabo, que é o joio, e outra semente semeada pelo Filho do Homem, que é os filhos benignos, os filhos de Deus. Eu falo isso porque há muitas pessoas que são irresponsáveis. O pensamento denominacional é irresponsável. Eles interpretam a Bíblia de forma que ela entre em contradição com ela mesma. E eles não estão nem aí para isso, desde que eles vendam o peixe deles. Quando este versículo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, está generalizando. Todas as duas sementes pecaram, tanto a semente do joio, plantada pelo maligno, como a semente do trigo, plantada pelo Filho do Homem. Ninguém discute a respeito disso, é claro que todos pecaram. Satanás pecou e eu também pequei. Só que Satanás não vai se arrepender do seu pecado, porque nele não há semente que faça ele sentir desejo de se arrepender. E eu e você que é trigo, pecamos da mesma forma que Satanás pecou. A diferença é que nós, os predestinados, temos em nós a semente que nos faz sentir desejo de voltar ao Pai, pedir perdão e se reconciliar. Esta é a diferença. Que todos pecaram, é lógico que todos pecaram. Tanto o trigo como o joio, tanto nós como o diabo e seus anjos, todos pecaram. Só que o diabo e os seus anjos não voltam, mas nós voltamos. Na hora que o filho pródigo, ao ver aquela comida dos porcos, disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele só sentiu esse desejo de se levantar e ir estar com o pai dele porque ele era filho daquele homem. Se ele tivesse sido apenas um empregado, ele não teria voltado. Se não tivesse nele a semente daquele senhor, ele teria dito: eu não vou voltar para aquela fazenda porque eu não sou filho dele, eu era um empregado, já recebi meu salário, eu vou fazer o que lá? Aquele homem não é nada meu, não é meu parente. Ele teria que ficar ali colocando comida para os porcos a vida toda ou ir para outro lugar, menos voltar para a casa daquele senhor. Mas quando ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e voltou e foi recebido, é porque ele era filho. Ele tinha a semente daquele homem nele. Agora, todos nós sabemos que Caim não era filho de Adão. Agora, se você não crê em mim, podia crer o menos no registro da descendência de Adão. Se eu morresse e algum rapaz ou alguma moça aparecesse dizendo que era filho ou filha minha, e você que está me assistindo fosse um juiz, você não ia acreditar no que este rapaz ou esta moça está falando só porque eles estão falando que são meus filhos. Eu tenho certeza que se você é um juiz justo, você ia pedir o registro para verificar se este rapaz ou esta moça estavam registrados como meu filho. Então, quando você diz que Caim é filho de Adão, ignorando o registro da descendência de Adão, você está sendo injusto. Pois o registro da descendência de Adão, em Gênesis 5, disse que aos 130 anos, Adão gerou um filho conforme sua imagem e semelhança, e o nome dele era Sete.
E daí para frente é contado 7 homens depois de Adão. E a Bíblia diz que Enoque era o 7º depois de Adão e não o 8º. Então sejamos justos. Se não está registrado como filho de Adão, por que mentir e dizer que Caim era filho de Adão? Deus amaldiçoaria um filho de Adão? Agora veja o que Deus diz para Caim, mesmo ele não sendo filho de Adão. Gênesis 4, verso 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Verso 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. O que Deus disse para Caim? Caim, se tu fizer o bem, eu vou aceitar. Caim, se tu te arrepender, eu vou aceitar. Mas eu lhe pergunto, ele se arrependeu? Ele quis fazer o bem? Não, porque nele não tinha a semente que se arrependesse. Nele não tinha a semente de trigo, ele era joio. Então, Mombrana disse, você não pode tirar sangue de um nabo. Se tu fizesse o bem, Caim, se tu te arrependesse, tu era aceito. Mas ele não se arrepende, porque não tem como ele se arrepender, porque não há semente nele para isto. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tanto a semente do trigo como a semente do joio, não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, só a semente do trigo tem material nela para fazer sentir desejo de crer. A Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm desejo de se arrepender. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tanto Adão pecou como Caim pecou. Sete pecou. No dilúvio morreu milhares e milhares de filhos de Sete. Os filhos de Sete podiam também se arrepender. Eles tinham material para isso. Eles tinham a semente da obediência para se arrepender, mas não quiseram, morreram também, porque é a questão do livre-arbítrio. Mesmo você sendo trigo, Deus coloca diante de você 2 caminhos. Você tem material para se arrepender. Você tem semente certa para se arrepender. Mas se você quiser escolher o caminho da morte, Deus permite também que o trigo vá, porque ele quer ir. Deus não força ninguém. Então, a conclusão deste vídeo é: todos pecaram, tanto a semente benigna como a semente maligna. A diferença é que a semente maligna não terá desejo. O fruto que ela vai produzir não pode ser um trigo, porque ela é um joio. E cada árvore tem que produzir conforme sua espécie. Não tem como ela produzir arrependimento. Ela pode até tentar e ser um crente manufaturado dentro dessa mensagem 40 anos. Mas um dia ele terá que se levantar e dizer, este não é meu lugar. E terá que sair e depois se tornar um opositor daquilo. Judas bem que tentou. Ele foi um apóstolo, até o poder de curar os enfermos de Jesus ele recebeu. E Jesus disse que nos últimos dias muitos chegarão a ele e dirão, eu fiz isso usando o teu nome, curei os enfermos. E ele dirá, eu não conheço vocês, vocês não são trigo, são? Mas como assim não conhece? Eu curei os enfermos usando o teu nome. Ah, é porque tu é joio, aí tu usou o dom. Então, com o dom, até o joio pode fazer milagres e assim por diante. Mas a questão é que dom não é Deus. O dom é um dom que Deus deu. E ele pode ser dado até para os rebeldes. Agora é bom você saber que o trigo tem material para crer. Ele tem a semente que faz sentir desejo, mas mesmo assim Deus dá a ele o livre-arbítrio. Se ele quiser ir para o inferno, ele pode também. Qual é o problema? Questão de gosto, ninguém se discute.